pessoal, tudo bem com vocês? Então, conforme prometido, hoje nós vamos resolver 4 heredogramas para vocês treinarem esse tipo de exercício, tá bom? Bom, para cada heredograma que eu vou passar 4 atividades para vocês. Então, esse daqui, primeiro, a gente vai numerar o heredograma. Segundo, identificar o padrão de herança. Terceiro, a gente vai fazer os genótipos de todos os indivíduos desse heredograma. E por último, a gente vai fazer um cálculo de probabilidade de risco de o indivíduo probando, que no caso essa mulher aqui, né, que tá com essa seta, que eu já expliquei pra vocês, ter um filho com uma pessoa normal, ok? Então vamos lá começar. Primeira coisa é numerar. Então eu já expliquei a numeração pra vocês na aula anterior. Como é que a gente faz a numeração? Primeiro a gente numera as gerações e depois a gente numera os indivíduos. As gerações nós vamos numerar de cima para baixo, com algarismos romanos, de acordo com as linhas de indivíduos que a gente tem. Então aqui, ó, eu vou ter geração 1, muito claro esse pincel, né? Eu vou ter geração 1, geração 2, geração 3 e geração 4, certo? E aí agora a gente vai numerar os indivíduos. Começando sempre do número 1, tá? 1, 2, aqui em algarismos arábicos mesmo. Então aqui começa a primeira geração, segunda geração começa de novo do número 1. E aí, pessoal, isso aqui é muito simples, muito simples. É simplesmente você pegar cada símbolo desse e ir numerando na sequência, só isso. Ok? Então, essa é a numeração do heredograma. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente precisa identificar qual é o tipo de herança desse heredograma. Como que nós vamos fazer? Lembra na aula passada que eu falei para vocês as características de cada tipo de herança? Então, esse heredograma aqui, gente, ele tá com cara de herança dominante, né? Porque aqui a gente não tem salto de gerações. E aí, agora a gente tem que pensar: será que ela é autossômica ou será que ela é ligada ao X? Então temos que observar o seguinte. Lembra que eu falei para vocês duas coisas aqui que a gente mata essa charada. Primeira, na herança, gente, dominante, o que acontece? Quando eu tenho dois indivíduos que não são afetados, eu não tenho como ter prole afetada, tá? Na recessiva isso pode acontecer. Eu posso ter dois indivíduos não afetados, que são portadores do alelo causal, e aí esse alelo ir em dupla cópia para a prole e ele ser afetado. Então, quando você vê aqui dois indivíduos sem ser afetados, né, normais, com um filho afetado, é herança recessiva, tá? Agora, se eu tenho, toda vez que eu tenho um casal não afetado, eu não tenho nenhum filho afetado. Tá vendo? Então isso daqui também já mata que é dominante. E agora, para eu saber se é ligada ao X ou saber se é autossômica? Lembra que eu falei para vocês sobre o pai afetado? Então, aqui nesse caso, gente, se fosse ligado ao X, esse pai afetado, ele passaria o X-azão, né, para todas as suas filhas, mulheres. E nesse caso ele não passou, ele passou só para uma. Então isso daqui a gente já mata, que é uma herança autossômica dominante. Tendo isso feito, agora vai ficar mais fácil, né? A gente sabe que na herança autossômica dominante, quem é afetado é quem tem o azão, certo? Então aqui a gente vai simplesmente ignorar a questão do sexo, né? Porque como é autossômica não faz diferença. E aí a gente vai fazer agora os genótipos de todos os indivíduos. O que é interessante na autossômica dominante? Que todo mundo que não é afetado, eu sei o genótipo, que é azinho, azinho, certo? Então vamos começar por aí. Pronto, e agora? E agora os afetados, eles vão ter um azão, certo? Então eu vou colocar um azão aqui em todos os afetados. Agora, pra gente saber o outro alelo, a gente vai ter que pensar um pouquinho, certo? Vamos ver. Ó, por exemplo, esse indivíduo aqui, né? Essa mulher aqui. Ela tem um azão, porque ela é afetada, certo? Mas e o outro alelo dela vai ser qual? Como é que a gente sabe, gente? Geralmente, o que a gente tem que fazer? Ou olhar para os pais ou olhar para a prole, para ver. Então, olha só. Essa mulher, ela teve duas filhas azinho, azinho.
obrigatoriamente um azinho tem que vir do pai e outro tem que vir da mãe. Então, se ela tem filhos azinho, azinho, significa que ela é heterozigota. Então, ela é azão, azinho. E aí, gente, os filhos da mesma forma, né? Esse menino aqui, ó, se o pai é azinho, azinho, então o pai só pode dar azinho pra ele. Então, azinho. Essa menina a mesma coisa, né? Também é filha desse pai. Então, azinho. Pra baixo. Agora aqui, ó. Esse indivíduo aqui, ele tem um azão porque ele é afetado. E o outro alelo é qual? Então, se o pai dele é azinho, azinho, obrigatoriamente, ele tem que também ter recebido um azinho. E essa moça, a mesma coisa, né? Porque é filha desse mesmo pai. E o nosso probando aqui, essa moça aqui, 4-2, o que ela é? Então, se ela tem uma mãe azinho, azinho, a mãe só pode ter dado azinho para ela. Então, ela é azão, azinho, certo? Então, pronto, finalizamos os genótipos desse heredograma. E agora, o que eu peço para vocês é o cruzamento da probabilidade desse indivíduo probando, que é essa moça, ter um filho com um indivíduo normal, que seria esse cruzamento aqui. Como é que a gente faz o cruzamento? Existem inúmeras maneiras de fazer, gente. Eu prefiro a maneira tradicional, que é o quadrado de Punnett, que é desse jeito aqui, ó. Você coloca os gametas na linha, na primeira coluna, na primeira linha, e aí depois você faz o cruzamento e verifica as 4 probabilidades de genótipo que a prole desse casal vai ter. Então aqui, ó, azão com azinho, azão com azinho, azinho com azinho e azinho com azinho. Então aqui nós temos cada quadrado desse, gente, significa 25% ou 1/4, como vocês preferirem, tá? Então, aqui nesse caso, a probabilidade da criança nascer afetada, quando é afetada na autossômica dominante, significa que tem um alelo azão. Então, a probabilidade da criança nascer afetada vai ser 25 mais 25, que vai ser 50%. Ou meio, como vocês preferirem, tá? Então, assim a gente termina essa nossa questão de autossômica dominante, ok? Então, agora vamos para o nosso próximo heredograma. Mesma coisa. Primeiro, numerar. Segundo, identificar o tipo de herança. Terceiro, colocar todos os genótipos dos indivíduos. E o quarto, fazer um cálculo de risco, tá bom? Então, vamos, primeiramente, numerar o nosso heredograma. Primeiro as gerações e depois os indivíduos. Prontinho. Agora, vamos identificar o tipo de herança. Olhem, gente, tomem muito cuidado com isso daqui, tá? Nesse heredograma, a gente não tem salto de gerações. Mas percebam uma coisa muito importante aqui. Muito importante. Tá vendo esse casal aqui, 2, 5, 6? Esse casal não é afetado, certo? Não é afetado, mas eles têm um filho afetado. Então, eu lembro que eu aprendi uma música no cursinho que falava assim: se os pais são iguais, o filho é diferente. Os pais azão, azinho, o filho azinho, azinho, gente. Isso é muito bom pra gente lembrar o seguinte: quando a gente tem pais não afetados com um filho afetado, isso aqui já mata que a herança é autossômica recessiva, tá bom? Então, a gente vê também, claro, uma proporção mais ou menos similar de homens e mulheres, né? Isso também aqui ajudou. Mas aqui, gente, mesmo não tendo salto de gerações, se fosse dominante, isso aqui não poderia acontecer, né? Como a gente viu no heredograma anterior. Então tá, aqui herança autossômica recessiva. Então agora vamos fazer os genótipos dos indivíduos. Na herança autossômica recessiva, eu sei que todo mundo que é afetado é azinho, azinho. Então vamos começar por eles. Ok, e quem não é afetado pode ser azão, azão ou pode ser azão, azinho. Então, eu sei que esses indivíduos vão ter um azão, certo? Então, já vou colocar aqui. Agora, o outro alelo, a gente vai ter que pensar um pouquinho, mais ou menos aquele raciocínio do heredograma anterior. Então, essa mulher aqui, indivíduo 1, 2. O outro alelo dela é azinho ou azão? Eu olho a prole. A prole, eu tenho algum indivíduo com 2 azinhos? Tenho. 2 filhas ela teve, né? Então,
Um Azinho tem que ter vindo do pai e outro Azinho tem que ter vindo da mãe. Então, matei aqui. Mesma coisa, esse moço aqui, eu não tenho informações sobre os pais dele, mas eu tenho informação da prole. Esse cara tem uma filha afetada. Se ele tem uma filha afetada, automaticamente eu sei que ele tem um Azinho, porque ele teve que dar um Azinho para essa filha, né? Para ela ser afetada. E aqui? Aqui, gente, já complica um pouco. Esse indivíduo aqui, eu não tenho informações dos pais, eu não tenho informação de filho afetado. Então aqui eu sei que essa menina herdou um Azão dele, né? E um Azinho da mãe, certo? Mas ele mesmo eu não sei. Porque ele não tem nenhum filho afetado e eu não tenho informação dos pais dele, né? Então não tem como a gente saber. Aí a gente coloca um traço assim. Próximo. Esses dois aqui vêm da musiquinha que eu falei pra vocês, né? Se eu tenho dois indivíduos não afetados com um filho afetado, automaticamente eu sei que eles são heterozigotos. Por quê? Porque esse menino teve que ter um Azinho do pai e um Azinho da mãe. Então os dois têm que ter o Azinho. E aqui não tem como a gente saber, tá? Porque ela pode ter dado tanto o Azão com o Azão ou o Azão com o Azinho. Então aqui a gente coloca um tracinho. Certo, gente? Agora, o que eu vou passar para vocês é o seguinte cálculo. Nós vamos fazer a probabilidade do risco de prole afetada do nosso probando, que é essa moça aqui, 3, 4, tá? A gente já sabe que ela é Azão-Azinho, com o indivíduo heterozigoto. Seria esse cruzamento aqui, que é o mais clássico que a gente tem na herança autossômica recessiva, né? Então, vamos fazer o quadradinho. Então, vamos lá. Azão com Azão, Azão-Azinho, Azão-Azinho e Azinho-Azinho. Os indivíduos afetados na herança autossômica recessiva são os indivíduos Azinho-Azinho. Como eu já falei pra vocês, né, gente? Os quadrados que estão aqui, cada um quadrado desse é 25% de probabilidade. Como somente um quadrado eu tenho de Azinho-Azinho, significa que a probabilidade desse cruzamento Azão-Azinho com Azão-Azinho de ter a prole afetada é de 25%. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo. Bom, pessoal, vamos para o nosso terceiro heredograma. Primeira coisa, numerar. Segundo, identificar o padrão de herança. Terceiro, fazer o genótipo de todos os indivíduos. E por último, a gente vai fazer um cálculo de risco, tá? No caso aqui desse probando com um homem normal. Então vamos numerar. Pronto, temos agora o heredograma bonitinho numerado. E agora vamos identificar o padrão de herança. Primeira coisa, vocês percebem, gente, um excesso de mulheres afetadas nesse heredograma? A gente tem muito mais mulheres afetadas do que homens, né? Nós só temos 2 homens afetados, o restante da mulher. Então isso já é um indício que pode ser uma herança ligada ao sexo, né? E no caso das heranças ligadas ao X, eu expliquei para vocês que a recessiva a gente tem um excesso de homens e na dominante a gente tem um excesso de mulheres. Mas agora a gente precisa confirmar. Como que a gente vai confirmar? Então a primeira coisa eu já vi, né? Que eu tenho muitas mulheres afetadas, muito mais do que homens. Segundo, não tenho salto de gerações. Terceiro, quando eu tenho um homem afetado, esse indivíduo deve passar a característica para todas as filhas mulheres e nenhum filho homem, certo? Então isso a gente vê aqui claramente, né? Eu tenho esse indivíduo afetado e todas as filhas mulheres dele foram também afetadas e o filho homem não foi. Então agora eu matei, né? Herança dominante ligada ao X. Se a herança é dominante ligada ao X, gente, eu sei que todo mundo que tem o X-azão vai ser afetado, certo? Então, a mulher pode ser X-azão, 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 X-azinho, vai ser afetado. E no caso dos homens, X-azão, Y, vai ser também afetado. Quem não é afetado, né, aqui vai ficar mais fácil. Quem não é afetado, a gente vai ter certeza. Mulheres são homozigotas recessivas e os homens X-azinho Y. Os homens, geralmente eu começo com os homens, são mais fáceis, tá? Quando ele é afetado, ele vai ser azão, e quando ele é não afetado, ele vai ser azinho. A gente pode começar com eles, né? Acho que fica melhor. Então vamos lá. Pronto. Então eu coloquei X-azão Y em todos os homens afetados, esse e esse,
e XAzinho e Y em todos não afetados. Ok, então os homens já fizemos. Mulheres, tem alguma mulher não afetada? Tem uma aqui, então a gente já coloca nela. Agora, as mulheres afetadas, gente, a gente vai ter que pensar um pouquinho, porque a gente tem duas possibilidades. O primeiro alelo eu sei que é azão, mas o segundo a gente vai ter que fazer aquele raciocínio. Então já vou escrever aqui para adiantar e a gente pensar só no outro alelo. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Indivíduo 1, a mulher XAzão, X, não sei. Ó, aí, gente, a gente vai olhar a prole. Quando a mulher tem filhos homens, obrigatoriamente ela passa o X, né? Porque ela só tem X, porque o homem, o pai vai passar o Y, então ela tem que passar o X. Se ela tem um filho homem que tem o Azinho, ela obrigatoriamente também vai ter um Azinho, ok? Então essa aqui, ok. Essa daqui a gente já sabe, essa daqui. Olha só, um X vem da mãe e outro X vem do pai, certo? O XAzão veio da mãe porque o pai só tem XAzinho. Então aqui já matei também. Pronto. Agora aqui, essa moça, XAzão, X, não sei. Olha só, a gente tem que olhar tanto para os pais como para os filhos. Aqui a gente pode matar a charada dessa daqui, tanto faz, olhando para cima ou para baixo. Se a gente olhar para cima, a mãe dela só tem XAzinho. Então, obrigatoriamente, ela também tem que ter Azinho, tá? Se a gente olhasse para os filhos, também a gente ia ver que um filho homem dela é XAzinho e Y, né? Se o Y veio do pai, XAzinho obrigatoriamente tem que ter vindo dela. E aqui, gente, a gente pode fazer para todas essas filhas, né? Se essa mulher aqui só tem XAzinho, obrigatoriamente suas filhas também são XAzinho, todas elas. Tem que ter o Azinho. Geração 4. Então aqui, XAzão Y. Essa moça aqui, ó, XAzão X. O Azão veio da mãe, do pai só pode ter vindo o Azinho. E essa aqui que é nosso problema. Essa mulher aqui, XAzão X, ó, o pai só tem XAzinho pra dar, né? Então ela é heterozigota, XAzão, XAzinho. Então pronto, agora a gente já tem todos os genótipos dos nossos indivíduos desse heredograma. O que é que eu quero aqui de cálculo? Eu quero o risco da prole dessa mulher aqui que eu probando com um homem normal. Como que é um homem normal? Igual a esse. Então a gente vai fazer o seguinte cruzamento. XAzão, XAzinho com XAzinho Y. Esse vai ser o cruzamento que a gente vai fazer. Tentem fazer antes de olhar a resolução. Dá um pause agora e tenta fazer e depois só confere a sua resposta. Então aqui vamos fazer, ó. XAzão, XAzinho, XAzão Y, XAzinho, XAzinho e XAzinho Y. Aí, gente, a resposta é que tem que tomar muito cuidado com pegadinhas se for fazer um concurso público, né, que pode cair uma questão dessa, ou um Enem, alguma coisa assim, né, se for o caso. E até uma prova também, né, até uma prova mesmo de genética. Tem que tomar cuidado de como é que essa pergunta está elaborada. Porque existem duas maneiras de você perguntar aqui. Existem duas maneiras, assim, existe uma maneira que é a seguinte: qual a probabilidade de nascer uma mulher afetada, né? Então, se a probabilidade de nascer uma mulher afetada, aí você vai levar em consideração só as mulheres, que no caso aqui XX. Qual a probabilidade de nascer um homem afetado? Então, é outro tipo. Mas aqui eu quero de prole de forma geral. Quando a gente fala qual a probabilidade de nascer uma prole afetada, né? Então, a probabilidade de nascer uma prole afetada, tanto faz se for homem ou mulher. Quem são os afetados? São os indivíduos que têm Azão, não é isso? Porque é dominante. Então, aqui, 25 mais 25, a probabilidade é de 50%. Tudo bem? Então, esse é o cruzamento do terceiro heredograma da herança dominante ligada ao X. Então, vamos lá, gente, para o nosso quarto e último heredograma. Esse heredograma aqui, gente, a gente bate o olho e a gente vê duas coisas. Primeiro, só tem homens afetados. Segundo, eu tenho mulheres que têm esse pontinho no meio. Lembra para vocês na primeira aula que eu falei que quando a mulher tem esse pontinho no meio, significa que ela é portadora
Ou seja, essa herança aqui, quando a gente vê mulheres desse jeito, gente, a gente já sabe que é a herança recessiva ligada ao X. Tá? Então a gente vê aqui que tem um salto de uma geração, nessa geração não tem ninguém afetado, mas eu tenho mulheres portadoras que são filhas de um homem afetado. E aqui a gente só tem homens afetados, então tá bem óbvio, né, que essa herança é recessiva ligada ao X. Certo, vamos numerar então. Pronto, agora que ele já está numerado e que a gente identificou o tipo de herança, vamos fazer os genótipos desses indivíduos e depois a gente vai fazer um cálculo de risco de prole afetada do nosso probando com um homem normal, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro que eu gosto de fazer são os homens, que os homens aqui são mais fáceis, né? Eu sei que quando ele tem um Azinho, ele é afetado e quando ele é normal, ele vai ser Azão. Então, vamos lá. Esse daqui, se ele é afetado, e os demais da mesma forma. Ok, gente? Então, aqui agora, as mulheres. As mulheres, vocês viram lá na dominante que era um pouquinho mais complicado. Mas aqui na recessiva tem uma coisa que ajuda muito a gente, que é esse pontinho, né? As mulheres, não tem nenhuma mulher afetada. Se a mulher fosse afetada, gente, seria XAzinho, XAzinho. Mas não é o caso. Aqui a gente só tem mulheres não afetadas, que é bem comum, tá? No heredograma de recessiva ligada ao X não tem nenhuma mulher afetada. Então essas mulheres, elas têm um Azão. E o outro alelo pode ser tanto um Azão como um Azinho. Só que quando ela tem um Azinho, a gente chama ela de portadora. Porque ela é heterozigota, portanto ela porta o alelo, né, causal dessa determinada característica e ela passa isso para frente, geralmente para metade dos filhos, mais ou menos, os filhos homens, tá? Então aqui a gente já sabe que essas duas moças, elas são heterozigotas. Ok? E essas outras duas? Essas outras duas mulheres, gente, muito provavelmente elas são homozigotas dominantes, tá? Por quê? Porque aqui ela não tem esse pontinho, tá bom? Mas, por via das dúvidas, podemos deixar dessa forma. Aqui na prole, você pode analisar a prole, tá, gente? Todo mundo vai ter o Xazão, né, que pode ter vindo da mãe. E se tiver o Azinho, que no caso é da mulher, né, é vindo do pai, tá? Esse Azinho veio do pai e esse Azinho veio do pai. Esse daqui não tem Azinho porque ele herdou o Y, né? Então não. Agora, nesse caso aqui, essa mulher não tem filhos, né? Então a gente fica sem essa informação. Mas com a informação dos pais, a gente tem aqui, ó, Azão. Um Azão veio do pai e da mãe a gente não sabe, tá? Se é Azão ou Azinho. Como não tem um pontinho, a gente subentende que é homozigota dominante, tá? Mas certeza absoluta não dá. Então, prefiro colocar assim esse tracinho, ok? E aí, no caso dos meninos, é fácil, né? Então, aqui, esse menino herdou o Azinho e esse herdou o Azão, todos da mãe, porque o pai deu o Y para eles. Ok, gente? Então, vamos fazer o cruzamento. O cruzamento é parecido com o anterior, que é a prole do probando, que no caso é essa moça aqui, indivíduo 2, 1, que é uma heterozigota. Eu quero a probabilidade dela ter uma prole afetada quando ela tá com um homem normal. Esse é o cruzamento que nós vamos fazer. Deem um pause e tentem fazer sozinhos, depois vocês tirem o pause para ver a resolução. Então vamos lá, quadradinho de Punnett, a gente faz o cruzamento aqui, ó. A pergunta, gente, é prole afetado, independente do sexo. Então, se a pergunta é prole afetada, esse indivíduo aqui é normal, esse é normal, esse é normal. Qual é o único afetado? É este, tá? Então, a probabilidade de ter, né, prole afetada é de 25%, porque só apareceu em um dos quadrados. Ou 1/4, como vocês preferirem, tá bom? Acho que é isso, gente. Se vocês tiverem uma dúvida, podem colocar aí. Então, espero que vocês tenham gostado. O próximo conteúdo vai ser outros padrões de herança, né, que fogem um pouco das leis de Mendel. E depois a gente vai ver também a herança multifatorial, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!